Bom dia. Então, continuando nossa aula de responsabilidade civil, eu vou estar, como eu falei para vocês, comentando os artigos do Código e depois a gente fecha retomando algumas teorias, tá? Quero lembrar vocês novamente que o material desta matéria está postado no Fórum 5, tá? Então, vai acompanhando a aula, vai dando uma lida nesse material. É o primeiro artigo que está postado aí, tá? É só você clicar em cima que abre o documento. Então, esse artigo aqui é o resumo de todo o nosso conteúdo. E, voltando a repetir, vocês têm 2 fóruns para a terceira VA, cada um vale 15 pontos. Cuidado na hora de fazer os fóruns, tá? Eu estou pegando muitos casos de plágio. As pessoas vão responder e copia da internet. Então, eu estou falando aqui para já deixar registrado que os plágios vão ser considerados no toda atividade, tá? Então, os plágios que tiver nas respostas dos fóruns, todo o fórum vai ser perdido, vai ficar valendo 0. E não justifica, porque os fóruns aqui, eles podem ser feitos em grupos. Então, não tem necessidade de estar copiando para poder fazer essa resposta aqui não, tá? Bom, então, cuidado aí e atenção para os prazos dos fóruns também. Bom, nós paramos no artigo 935, eu vou estar lendo alguns artigos seguintes, que são artigos basicamente autoexplicativos, certo? Primeiro artigo aqui que a gente vai falar é o 936, eu parei até o 935. O 936 vai falar da responsabilidade do dono ou do detentor do animal pelo dano que esse bicho causar. Então, veja só, o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano que este tiver causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, quem está com o animal andando, seja dono, seja detentor, qualquer dano que esse animal causar, quem fica responsável por ele é essa pessoa, né? A menos que ele prove que foi culpa da vítima ou se for uma situação de força maior. E no caso de animais como cachorros, né, já tem regulamentação determinando que eles têm que estar com focinheira, né? E então, andar com um cachorro de grande porte sem focinheira já estaria aí desrespeitando essas normas, né? E se esse animal, então, causar dano, não tem nem como justificar que foi culpa da vítima se ele estiver sem focinheira, porque a lei especial regulamenta o uso de focinheiras. Agora, os cachorros de menor porte não teria necessidade, né, de estar andando, a menos que seja um cachorro agressivo. Bom, então, terminando aqui, esses artigos são praticamente autoexplicativos. Vamos lá, no 937. O dono do edifício de construção responde, aliás, o dono do edifício ou construção responde pelos danos que resultar de sua ruína, se esta provier de falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, o prédio cai, né? Ou está em construção, se não provar que precisava de reparos e a necessidade foi manifesta, ou seja, documentalmente tinha registros de que tinha que fazer esse reparo, e não foi feito pelo responsável desse prédio, ele responde também com indenização. 938. Aquele que habitar prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente de coisas que dele caírem ou forem lançadas em lugar indevido. Mora no prédio e deixa aquelas flores, né, no parapeito e cai, e estraga o carro ou machuca uma pessoa ou lança algum objeto do prédio que ataca alguém ou a coisa de alguém, também gera o dever de indenizar. 939. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, olha o tanto que isso é sério. O credor que demandar o devedor antes de vencida a dívida, fora dos casos em que a lei o permita, ficará obrigado a esperar o tempo que faltava para o vencimento,
a descontar os juros correspondentes, embora estipulados, e a pagar as custas em dobro. Bom, quando o código fala em demandar, não seria a simples cobrança. Aqui ele está falando do caso da pessoa entrar em juízo, né, procurar a justiça para fazer a cobrança de uma dívida que ainda não venceu, né? Então, tem que tomar cuidado com as cobranças que são feitas no judiciário, né? Com o que de fato a parte está devendo, ter esse cuidado de observar isso, porque se constatado que a dívida ainda não venceu, está sendo cobrada no processo, além desse credor, né, dessa dívida que reclama, além dele ter que os juros ali que ele está cobrando, ele que vai ter que pagar, né? Ele ainda teria que pagar o processo em dobro, que é o nome que a gente dá para custas, né? Eu sei que vocês não estão estudando processo ainda, mas isso aqui é interessante para não fazer confusão com o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Eu vou resumir o que o artigo 42 fala. Ele fala de cobranças. Então, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que eu já leio. Ele fala de cobranças indevidas. No caso desse artigo 42 do CDC, ele está falando de cobrança particular, não é de cobrança em juízo. Então, aqui, ó, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Então, por exemplo, alguém cobra da pessoa e essa pessoa paga, que é o consumidor. É aquele caso que manda boleto para você, você fica com medo, não sabe o que é, das contas ainda. Aí pensa, não, vou pagar, depois eu vejo o que é. Você teria direito, como consumidor, de cobrar esse valor que você pagou indevidamente em dobro. Ou se você recebe na sua casa também cobranças, aqueles boletos que chegam em casa de cobrança que você não conhece. Pode ser pelo SMS, né? Também pela internet. Aí se aplica o artigo 42. Agora, o 939 e 940, ele está falando de cobranças que é feita em juízo. Então, e parece besteira, mas acontece. Tanto é que tem essa previsão. Acontece muito no caso de dívidas de cheques, né? Por exemplo, o indivíduo está devendo, fez um acordo com uma pessoa, deu um cheque de R$1.000. E ali ficou combinado, deu o cheque só como garantia, né, que eles falam cheque calção, e ficou combinado dele pagar esse dinheiro em 2 vezes, 2 de 500. Ele pagou R$500, mas não conseguiu pagar o restante do valor. E aí, esse dono de loja procurou um advogado, não explica esse detalhe que foi pago, né, uma parte desse dinheiro, e o advogado, então, entra com a execução do cheque todo. Entendeu? Então, entrou com uma ação judicial de R$1.000. E esse devedor, ele tem que comprovar que ele pagou os R$500. Né? Aí entraria no 940 que a gente vai ler. Então, se ele pagou os R$500, ele teria, inclusive, esse dinheiro que ele pagou está sendo cobrado judicialmente em dobro. Agora, a outra situação, que é do 939, imagina que ele deu o cheque calção, lá está escrito que é pago em mãos, e esse pago em mãos venceria essa dívida aí para esse pagamento em julho, né? Dia 1º de julho. Só que esse credor não observou isso e mandou esse cheque junto com tantos outros. E aí, na hora de fazer a ação de execução, esse cheque foi junto. Então, esse devedor, tendo provas disso, né? Que seria o próprio título que estaria ali para pegar em mãos ou tendo algum documento assim de resgate desse cheque, ele teria, por força do artigo 939, de exigir o desconto dos juros que lhe seria cobrado se ele tivesse em atraso por esse tempo, né? E também esse credor que entra com essa ação, ele tem que recolher as custas do processo para o judiciário em dobro. Quando o artigo fala assim, ó, fora dos casos em que a lei o permita, seria aquelas situações em que o devedor está inadimplente e tem dívidas a vencer ainda. E aí
estando ele inadimplente, daria direito ao credor de cobrar as dívidas vencidas e as vincendas, né? Por exemplo, nós estudamos, ou vocês estudaram, né, que foi a matéria de vocês semestre passado, no contrato de compra e venda, aqueles casos lá de venda com reserva de domínio, é uma dessas situações em que o vendedor deixa ali reservada a propriedade para si até que o comprador quite todas as parcelas. E aí, num desses momentos dessas parcelas, aí faltando aí 3 parcelas, esse devedor se torna inadimplente. Então, a lei prevê, nesse caso, que o vendedor tem direito tanto de tomar o bem de volta, né? Por isso que se aplica aí, se fala em reserva de domínio, ou ele pode optar em cobrar as dívidas vencidas e as vincendas, as que não venceram ainda, e ficar com o bem também. Ele retoma o bem e fala, só te volto. Porque às vezes não compensa para a pessoa pegar o carro de volta. Vai fazer o que com esse carro? Então já fez um negócio, afinal de contas, lembrando que vocês estudaram esse semestre passado, o contrato ele tem uma função social. O objetivo maior é dar força a esse contrato, a sua manutenção. A manutenção do contrato é uma matéria de ordem social, né? Então, a ideia é sempre manter o compromisso entre as partes. Então, por isso que dá essa opção para o vendedor de pegar o bem e falar, olha, eu vou te devolver o bem, mas depois que você me pagar as vencidas e as vincendas, né? Às vezes ele não tem por que ficar com esse carro também, então ele tem essa opção de fazer isso. Então, existem as situações em que, quando a pessoa estiver inadimplente, outro exemplo, alienação de veículo, né? Que seria o carro financiado. Se a pessoa que adquiriu esse veículo estiver inadimplente, dá direito para a financeira fazer busca e apreensão desse carro e cobrar as parcelas vencidas e as vincendas. Então, existem os casos previstos em lei em que, mesmo não tendo vencido a parcela, dá direito ao credor de cobrar essa dívida. E a grosso modo, pelos exemplos que eu dei aqui, seriam os casos em que a pessoa está inadimplente. E aí daria esse direito, até porque, para assegurar esse negócio, né? Se já está inadimplente, possivelmente pode ficar novamente. Bom, então, o 939 vai falar, repetindo, das cobranças que são feitas em juízo, em judiciário. O 940 também vai falar dessa mesma cobrança. Aí ele vai dizer assim, aquele que demandar, olha, veja bem, a expressão demandar, então, seria em juízo, tá? Por dívida já paga, no todo ou em parte, sem reservar as quantias recebidas ou pedir mais do que foi devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver celebrado, e no segundo, aliás, o dobro do que houver cobrado, e no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Então, a pessoa entra com uma ação judicial, vamos lá no exemplo do cheque, cobrando os R$500 do cheque, cobrando o cheque todo, R$1.000, só que o devedor tem como provar que ele fez depósito na conta do credor de R$500, que era relativo a esse cheque. Então, se ele pagou, né, parte e o cara está cobrando todo o cheque R$1.000 sem considerar os 500 que recebeu, esse devedor tem direito de cobrar dele em dobro. O devedor tem direito de cobrar os R$1.000 dele, que seriam os 500 que ele está cobrando já pago, mais 500 que é o dobro. Só que o artigo também fala de outra situação. Quem demanda em juízo por dívida, mesmo que não tenha sido paga, por quantia mesmo que não foi paga, o devedor que está sendo reclamado dessa dívida, ele tem direito de cobrar da pessoa que está lhe sendo cobrado, né? Então, por exemplo, alguém entra com uma ação aí cobrando...
licença, gente, eu tô em aula aqui, o povo tá me ligando. Então, imagina que alguém entra cobrando... deixa eu só desligar o celular aqui. Pronto. Imagina a situação de que alguém cobra de outro uma dívida em juízo e essa pessoa não deve nada. Né? Então, esse valor que está sendo cobrado em juízo tem direito da parte pedir a restituição do mesmo valor que está sendo cobrado em juízo. É possível isso? Muito, muito mais do que a gente imagina. Vou dar um exemplo para vocês. Acontece muito da pessoa ter seu nome envolvido em negócio que ela não contratou. Né? Essas empresas de telefonia, empresas de prestação de serviços de canais de televisão, é muito comum começar a cobrar de uma pessoa uma dívida, sendo que a pessoa nunca nem contratou com ela. Né? Manda até boleto pelo e-mail, manda boleto pelo SMS, ainda com código de barras para pagar. Beleza, aí a pessoa fala, mas eu não tenho negócio com essa pessoa, ou eu tive, já cancelei, não sei porque está me cobrando. Aí a gente entra com a ação judicial, o que acontece no processo? Quando a gente entra com a ação judicial falando que gente, licença só um pouquinho que eu vou só atender o telefone de alguém. Peraí, parece que é urgente. Regina, eu tô em sala de aula. Tá? Tá. Então, gente, imagina a situação quando... aí a pessoa entra com uma ação judicial pedindo para declarar a inexistência de negócio porque não contratou com a pessoa, né? Bom, não tem contrato nenhum com essa pessoa, então eu peço a inexistência desse negócio jurídico. Só que aí, nesse tempo que pede a inexistência do negócio jurídico, o reclamado, né, representado aí pelo preposto, entra com uma defesa insistindo na cobrança. Então, se ele insiste na cobrança com a defesa, falando que tem sim, e não apresenta contrato dessa cobrança, ele está demandando em juízo por uma dívida que não existe. Então, o credor teria direito de reclamar aquele valor pelo qual ele está sendo cobrado em juízo por força desse artigo aqui 940. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado com cobrança, seja por força do artigo 42, que fala que essa cobrança que não é judicial é aquela que você recebe em SMS, que você recebe pelo WhatsApp, que você recebe pelo e-mail, né? De dívidas que você não fez, não contraiu, que configura aí quantia indevida, ou seja, por força do 939 e do 940, que vai falar de cobranças em juízo de dívidas que você também não contraiu. 941. As penas previstas nos artigos 939 e 940 não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestada a lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que se prove ter sofrido. O 941 vai falar das penas, né? A pessoa que entra com a ação, então, de um valor contra outra que não deve, ela é aplicada a ela penas, né, processuais. Então, por exemplo, uma das penas é a litigância de má-fé, né? Você tem a pena contra de atentado à justiça, em que a pessoa é também penalizada monetariamente, paga aí 2% sobre o valor do que ela está cobrando, né, como pena. Então, veja bem, pegando o gancho dessa expressão pena, do artigo 941, é por essa razão que Maria Helena Diniz, vou pegar só o gancho para poder a gente refletir sobre isso, ela diz que o dano moral que é aplicado, ele não tem função apenas ressarcitória, né? Mesmo porque é difícil falar em ressarcir a moral de alguém, né? Então, a natureza dele seria mais indenizatória mesmo. E o dano moral que é aplicado em determinada situação, segundo Maria Helena Diniz, além dela ter essa natureza indenizatória, tem natureza pedagógica para ensinar essa pessoa que está cometendo ilícito a não cometer novamente, e tem natureza ainda
punitiva, exatamente aquilo que fala o 941. Punitiva em que sentido? Tem que ser aplicada um valor de tal monta que essa pessoa que cometeu o ilícito, ela pensa duas vezes em continuar cobrando algo que não deve, né? Ou envolvendo o nome da pessoa num negócio indevido, ou envolvendo o nome da pessoa numa negativação que não deveria ter sido feita. Então, repetindo, para Maria Helena Diniz, especificamente dano moral, ele teria um caráter tríplice, que seria indenizatório, pedagógico e punitivo. Tá? Então, você vê que o 941 ele fala dessa questão de punição, né, de penas quando a pessoa demanda indevidamente contra alguém. Só que essa matéria, aqui o 941, necessariamente ele trata de matéria processual. E aí vocês vão estar estudando o processo civil de novo, que está falando desse artigo 941. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação de direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas no 932. Então, vamos lá. O 942, ele está falando dos bens, né? Nós estamos falando aqui da questão da reparação integral. Então, veja bem, a responsabilidade civil, quando ela é aplicada no direito civil, nós falamos na primeira aula, ela é, de uma maneira geral, aplicada pecuniariamente. A exceção que nós temos vigente hoje no Brasil é no caso da prisão civil do alimentante. E só. Seria só esse caso em que a pessoa iria presa por prestação alimentícia não paga, né? Nos demais casos, essa indenização vai se dar de forma pecuniária. Essa indenização pode decorrer de dano material, de dano moral, de dano à imagem, de dano estético. Certo? Bom, uma coisa é eu ter garantia real, outra coisa é eu ter garantia pessoal. Então, quando eu falo em garantia, como é que eu garanto o pagamento de uma dívida? Quando essa garantia é real, o próprio nome já fala, eu garanto o pagamento dessa dívida com a res, que seria a coisa. Essa garantia real, ela é feita de que forma? Na forma de hipoteca, em que eu dou a coisa imóvel como garantia de pagamento da dívida. Na forma de penhor, em que eu dou a coisa móvel como garantia do pagamento da dívida. E na forma de anticrese, que eu dou em garantia os frutos. Bom, a garantia pessoal, nós teríamos aí o fiador, né, chamada de garantia fidejussória, em que a pessoa do fiador garante a dívida. Então, se a pessoa dele, todos os bens garante a dívida. Isso é quando eu tenho garantia. Então, o credor que tem garantia, resumidamente, ou essa garantia é fidejussória, que se dá pelo fiador, ou ela é hipotecária, pignoratícia, que seria o penhor, ou anticrética. Essas três são garantias reais. Então, existem dois tipos de garantia. Pessoal ou real, né? E ela se subdivide. Pessoal em fidejussória e a real em hipotecária, pignoratícia, anticrética. Só que esse caso ele não está falando nem de garantia. O credor sem garantia, ele é chamado de quê? Quirografário. É aquele que não tem garantia. Mas todos os bens do devedor respondem por aquela dívida. Então, por exemplo, uma pessoa me deu um cheque de 10 mil reais e esse cheque está sem fundos. Aí eu vou cobrar dessa pessoa, ela não me paga. Esse artigo 942 me dá direito de executar todo o patrimônio que ela tem que vai responder por essa dívida. Então, eu vou resumir para vocês, porque vocês vão estudar isso em processo de execução, é uma matéria específica processual, que é a execução. E
a primeira etapa dessa execução vai ser através do banco. Então, vai ser feita uma busca no nome dessa pessoa, no CPF dele, para ver quais os bancos que ele tem dinheiro, né? Que ele tem conta e dinheiro. Se tiver o dinheiro nessa conta, esse dinheiro já é bloqueado para até ele fazer a defesa e justificar por que ele não me pagou, né? Porque vai que ele me pagou uma parte e eu não a coloquei ali e estou cobrando tudo. Bom, se ele não tiver o dinheiro na conta, aí vai fazer busca no Detran, né, para ver se ele tem veículo no nome dele. Se tiver esse veículo, fica bloqueado também até ele me pagar, né? Outra forma, se ele não tiver conta no banco, não tiver carro no nome dele, aí vai quantos bens forem necessários para suprir essa dívida. Nós iríamos aí num processo de arresto, né? Vamos fazer o arresto dos bens, ver o que ele tem. E, em todo caso, né, quando eu entro em arresto de bens, nós temos a defesa aí dos bens de família, certo? Então, os bens, o que seriam bens de família? Bens de família, ele tem uma lei própria que regulamenta, né, que é a Lei 8.009, e vai dizer que bens de família é aquele que você necessita para a sua subsistência. Então, o imóvel onde você mora, que é o único imóvel que você tem, constitui bem de família. E essa lei vai dizer que todos os móveis que guarnecem esse imóvel também constituem-se bens de família. Então, sua geladeira não pode ser tomada, seu sofá, seu jogo de quarto, sua máquina de lavar, se eles estão dentro desse imóvel onde você domicilia. Certo? Então, veja bem, mesmo a pessoa devendo com esse patrimônio que fala aqui em 942, que os bens do responsável pela ofensa respondem, tem um limite para esses bens responderem. No caso dos bens de família, e voltando lá, a primeira etapa que eu falei, que é nas contas, ainda tem um detalhe, só pode ser bloqueado se não for conta salário, né? Se a pessoa usa daquele valor para suas despesas, e prova que aquilo ali, aquele depósito é referente ao seu salário, ele não pode ser todo bloqueado. Existe uma margem que o tribunal permite de bloqueio, porque ele precisa do salário para sustentar, para sobreviver. Então, mas a grosso modo, o que o 942 está dizendo é que os bens do devedor respondem pela reparação dos danos que ele causar, né? Então, nós temos a possibilidade, mesmo no caso de credor quirografário, a lei lhe garante a possibilidade de receber pelos bens do devedor, certo? Bom, e essa responsabilidade desse devedor pode ser solidária se houver mais de uma pessoa responsável por aquele patrimônio, né? Então, por aquela dívida. Imagina um caso de sociedade, né? Imagina um caso, por exemplo, você compra um produto numa loja e essa loja te vende um produto com defeito e esse produto tem um seguro. E na hora que você aciona o seguro não te indeniza. Então, você tem aí dois responsáveis por esse dano, que seria a seguradora, que nem sempre coincide com a loja, né? Que você comprou o produto, e a loja também. Então, esses dois vão responder solidariamente para você. Lembrando, o que é responsabilidade solidária? Na responsabilidade solidária, os responsáveis, para você, eles são um só. Então, você aciona todos que você entende que são responsáveis pelo dano que te causou, e o dinheiro que encontrar na conta do primeiro é esse que vai pagar. Imagina que sejam 3 pessoas e a primeira foi encontrado o dinheiro. Bloqueou aquele dinheiro, já te vai ressarcir. Agora, se essa pessoa alegar que ele não é o único responsável, mas que tem outras pessoas, cabe a ele entrar com a ação de regresso, né, provando que te pagou e reclamar o que pagou para os outros que compõem aí essa solidariedade, tá? Então, o interessante da solidariedade é que um paga para você não tem nada a ver com isso. E essa pessoa que reclama não ser responsável por isso, é ela que entra com a cobrança com os demais. Deixa eu ver, tem uma dúvida aqui. Ah, tá, já. Bom, tá faltando aqui 9 minutinhos. Na hora que cair, a gente retoma a aula às 9h30, tá, gente? Continuando aqui, 943.
Ele diz que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança. Então, às vezes, a pessoa que tinha direito a exigir a reparação, essa prestação, faleceu, né? Os herdeiros, eles têm direito de estar reclamando dessa reparação, né, judicialmente. Então, eu estou com uma situação que a pessoa faleceu, tinha um plano de saúde que pagava por ele, e depois os filhos constataram que ele continuou pagando o plano dele e da mãe que estava falecida há 3 anos. E ele informou para a operadora de saúde, né, que a mãe tinha falecido. A operadora cancelou aquela cobrança nos 4 primeiros meses, depois voltou a cobrar o que ele pagava pela mãe. Então, os filhos agora estão entrando com ação judicial contra esse plano de saúde, né, tendo provas desse fato. E pode entrar? Pode sim. Então, por força desse artigo 943 aqui, certo? Que seria os herdeiros aí, o que a gente chama de herdeiros, né? Compreendidos como os herdeiros necessários, né? Aqueles que são os, por força de lei, herdeiros, como os filhos em relação aos pais. Bom, terminada essa etapa aqui, nós vamos entrar na questão da indenização. Eu creio que nessa aula a gente consegue comentar todos os artigos para a semana que vem nós estarmos resolvendo os fóruns, que eu falei que iria revisar com vocês para aplicar todo o conteúdo nos fóruns, né, o que a gente já estudou, e ainda aquele apostilado, para a gente estar comentando partes ali daquele apostilado que eu postei para vocês. Bom, 944 diz assim: a indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Antes de entrar aqui no 944, que já está falando da indenização, nós vamos falar aqui da forma de reparação. A reparação, que é essa indenização que vai ser gerada, né? Oi? A reparação, ela pode se dar por integral, pode ser uma reparação integral, ou ela pode ser uma reparação que não seja integral, ou seja, ela é limitada conforme a situação. A gente vou só cancelar um áudio aqui que tá... Pronto. Bom, o que seria a reparação integral? Reparação integral seria quando não tem limites, não existe teto para a indenização. Então, a grosso modo, quando, por exemplo, o direito consumidor. O consumidor ele tem direito a uma reparação integral. Não existe um teto para falar quanto que vale, por exemplo, o dano material que a pessoa sofreu ou o dano moral que a pessoa sofreu. Então, é isso que o artigo 944 está falando. Qual vai ser o critério do juízo de falar que o mesmo caso para o João, a indenização é 3 mil, e o mesmo caso para o Paulo, a indenização é 50 mil. Qual vai ser esse critério? Bom, e outro detalhe, eu só posso atribuir esse valor, repetindo, nos casos em que é possível essa reparação de forma integral, né? Que a princípio não teria limite, mas vai usar aqui da razoabilidade, da proporcionalidade. Cada caso é um caso, né? É diferente da reparação limitada, como ocorre no Detran. Por exemplo, se uma pessoa sofre um acidente no Detran, de trânsito e vem a falecer, o DPVAT, o valor que ela vai receber, ele tem um teto, é limitado. Salvo engano, o máximo agora que o DPVAT paga, que é em razão de morte, é 14 mil e poucos quebrado. Ou seja, você vale para o Estado, moralmente falando, 14 mil e poucos reais. E a reforma trabalhista fez isso também.
ela tirou essa reparação integral e estipulou no teto do INSS, né? Que seria o máximo que a pessoa receberia, seria conforme o que ela receberia no INSS, salvo engano, 30 vezes o INSS, uma coisa assim. Então, veja bem, Mara trabalha na empresa X, na loja de departamento X, né? Então, ela é empregada dessa loja de departamento X e ganha um salário mínimo. Imagina que seja um salário mínimo. E aí, essa loja, ela tem um problema de vazamento de gás. Em razão disso, esse gás explode e Mara estava perto do gás e, em razão dessa explosão, ela morre. Imagina que ela morreu. Quanto é que Mara vai receber a família dela de indenização pela morte dela? Pelo teto do INSS, salvo engano, eu não posso afirmar, mas vamos supor que seja 30 vezes o INSS, e ela receberia, então, se ela ganha um salário do INSS, então ela receberia ali, a família, 30 mil reais pela morte dela, certo? Agora, o mesmo caso, a mesma loja, além de Mara, que era funcionária da loja, né, empregada da loja, ter falecido, faleceu também João, que estava na fila para fazer uma compra, consumidor dessa loja. Aí vamos entrar aqui no 944. Qual o valor que vai ser considerado para ser pago para João? Como que o juiz vai ferir? Veja bem, Mara, ela tem um limite, a família tem um limite para receber, porque essa reparação para ela não é integral, é limitada ao teto do INSS, certo? Agora, o João, que é consumidor, não é. Professora, quem vai falar que é e não é? É a lei. A grosso modo, por força do artigo 944, 942 do Código Civil, a reparação ela deve ser integral. As exceções são os casos regulamentados em lei, que determina que não, que ela não será integral. Por exemplo, o DPVAT, que a gente citou, por exemplo, a reforma trabalhista, que mudou essa reparação. Então, imagina o que o juiz vai considerar em relação ao falecimento de Paulo, né? Pedro, sei lá que nome que eu dei, a vítima do consumo. Ele vai olhar, mais ou menos os mesmos critérios ali de alimentos. A condição financeira da família que está reclamando esse valor, né? Mais ou menos isso é o padrão que vai se fundamentar essa justificativa, seria até a renda dessa família, né, que pode ser provada pela declaração de imposto de renda, 3 últimos contra-cheques e assim por diante. E a condição financeira da empresa de prestar uma indenização. Por quê? Vocês vão estar estudando mais à frente direito empresarial, que inclusive ele está dentro do direito civil, né? Salvo engano, vocês estão no quarto, é no 5º período que vocês vão começar a estudar. E existe um princípio que é a manutenção da empresa. A empresa também tem uma função social igual a um contrato, né? Então, a ideia é manter a empresa a todo custo. Então, o juiz, na hora dele estipular um valor, ele tem que pensar na seguinte situação. Ele não pode causar um enriquecimento de uma parte em detrimento da outra. Então, essa indenização tem que ser equitativa, justa, utilizando dos critérios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade de uma, para ver, de fato, ter sido, de fato, reparada no dano que sofreu e possibilidade financeira da outra desse pagamento. Então, pessoal, logo cai aqui os nossos minutos, mas a gente retoma a aula depois desse tema. E a possibilidade, se for uma empresa, está dentro do seu contrato social. Qual o valor do contrato social dessa empresa? Então, o juiz, se uma empresa foi aberta com um contrato social de 50 mil, como é que ele vai atribuir uma indenização, por exemplo, de 1 milhão?